Agora, se você quiser aplicar aquele evento todo, tem que talvez mexer na estrutura. Vamos fazer mais uma análise aqui antes de avançar, só para você ver. Ó. Aqui nós temos essa peça aqui quadrada, então, né? E quando eu fiz o cálculo dela, que eu selecionei aqui, ó, projeto membros de aço. Aqui, quando eu fiz o cálculo aqui, ó, ele deu a relação 2,29, quer dizer que ele está 2,29 acima da capacidade, ok? Uma coisa que a gente faz antes de calcular a estrutura sempre também, só para lembrar que é um detalhe extremamente importante de se fazer, é que quando você seleciona a barra, você vai em projeto, parâmetro de norma. Ele tem uma configuração de viga aqui padrão, e aqui tem uma configuração de viga que você atribui um valor. Deixa eu excluir isso aqui, ó. Quer dizer o seguinte, você pega essa viga aqui, ó, e você diz assim que é viga de cobertura, por exemplo, ó. E você quer aplicar ali uma deformação nela, tolerável de L por 180. Aí você muda aqui os valores aqui, ó. Ok? Aqui tem algumas configurações aqui de CB calculado, você pode colocar aqui assim, ok? Aqui a flambagem no eixo Y e no eixo Z. Aí como é que você vai saber se você não sabe qual que é o eixo Y e qual que é o eixo Z? Deixa eu salvar aqui, viga cobertura, só para voltar para te explicar, ó, aplicar. Quando você ativa os eixos locais aqui, ó, olhando só para essa peça aqui, ó, você tem sempre a barra vermelha, é o eixo X, que é a mesma cor que está aqui embaixo. Então, a peça vai sofrer uma flambagem em relação ao eixo Z ou ao eixo Y, né? O azul é o Z. Então, flambar em Z seria dançar no sentido dessas peças aqui, ó. Quando você está travada a peça por outros elementos que chegam aqui, você considera menor esse comprimento, não comprimento total. Então aqui a flambagem no eixo, agora nesse outro eixo aqui que é o verde, que é o Y, ele flamba inteiro. Tem toda a liberdade para flambar aqui, ok? Nesse sentido, então, quando você pega essa peça aqui, ó, de norma, voltando ali no que eu estava configurando, ó. Aqui na flambagem em relação a eixo Z, eu costumo deixar aqui, ó, onde que ele encontra pontos em todos os elementos adjacentes ao plano de flambagem. Costumo deixar assim, tá? E aqui eu deixo o comprimento total, se for o caso. Aí salvo. Se tiver enrijecedor numa peça, você atribui. Aí você aplica. Quando você for calcular uma peça aqui, ó, a mesma viga, a mesma carga, cálculo, a relação está 2,29. Beleza, não tem problema. Só que agora o que eu vou fazer? Aí não passa com tudo isso, né? A gente vai pegar e vai mudar o formato dessa peça. É uma coisa que eu vou adotar, só para você ver. Veja, eu tenho essa peça aqui, ó, que está sendo utilizada de 70 por 70 por 2, né, que é essa aqui, ó. Ó, lá embaixo mostra a medida, 70 por 70 por 2, ok? Eu poderia alterar ela aqui, ó, 70 por 70 por 3, ó. Mesmo formato, só um pouco mais espessa. Será que mudou a relação? A relação entre a carga e a capacidade? Né? Quando você vai calculando aqui, ó, a relação é 1,5 de 2,29. Reduziu bastante. E se eu voltar aqui, ó, só usando a mesma carga original, se ao invés de fazer 70 por 70 por 3,
eu abrir isso aqui, ó, e criar uma nova seção. A mesma área praticamente, perímetro, ó, 50 por 90. Ela num formato de viga agora mesmo, né? Mais estreita, porém mais alta, ok? Que é o comportamento de viga, tem que ser assim. Tá, 1.5, será que vai mudar essa relação de ó, sim, sim. Ó, aqui tem que saber muito bem qual é o tipo de aço, tá? Então agora, só 50 por 90 por 3, esse aqui, ó. Vou aplicar. Mudou o formato da peça. Ok? Quando selecionar aqui, 50 por 90 por 3, vou calcular. A relação estava em 1,5, né? Será que agora vai passar? Ó, vou selecionar. Projeto, membros de aço. Aí, mesma carga, mesmo tudo. Calcular 1.39. Veja, mudou um pouco, mas não tanto, né? Então, essas são as questões. Eu teria que aumentar, considerando aquela carga ali, né? E trabalhando a seção para chegar. Esse é um fator que modifica bastante o resultado, tá? Agora veja, se eu estivesse calculando essa carga aqui e eu não tivesse o vento, é tudo essa ventania que está dando todo esse baile para nós, entendeu? Vento ali de furacão realmente vai dar uma deformação. A estrutura tem que ser muito firme para não ter deformação. E o que seria esse cálculo sem o vento, por exemplo? Se eu fosse em cargas, combinações manuais aqui, ó, e eu retirasse da combinação as cargas de vento, mantém o peso próprio, as outras cargas ainda normal, porém não tem vento. O vento está sendo ignorado nessa construçãozinha aqui. Aí se vier um furacão, vai deformar mesmo. Talvez não arranca, mas a deformação vai dar. Agora, mesmo cálculo, viga, porém, mesma carga, 27, ok, cálculo. Agora passa de boa, ó, sobrando. Tá entendendo? Então o vento é o vilão. Qual que é o segredo? Ir trabalhando, ou talvez reduzir esse vento, talvez está muito alto, tem que ver. Mas se você quiser, para suportar um vento desse, vai ter que trabalhar com uma seção mais, talvez mais espessa também, né? Às vezes você mexendo aqui na seção, como eu disse, na seção, ver a resistência do aço, você chega no resultado que passe. Então sempre tem que olhar essa relação entre o material, a espessura da peça, o formato da peça, ok? Agora, se eu, por exemplo, modificasse aqui, vamos voltar para o 70 por 70 por 3 novamente, ó. Só que agora sem o vento. Será que ele passa? Ó, selecionando, projeto, membros de aço. Então você tem que saber qual deformação que você quer tolerar na peça. Ó, agora ele deu uma outra cor, que um amarelo. Isso tem a ver com a esbeltez da peça, né? Tem um limite aqui, ó. Ele passou. Por isso que o formato da peça é importante, né? Se eu quiser só que o resultado apareça bonitinho, eu posso mudar aqui para 230, por exemplo. Acima do limite tolerável, e mando calcular, ó. Aí passa. Tá vendo? Eu estou dentro do limite. Mas esse não é o caso, né? A melhor coisa que tem é você adotar um formato de peça. Aqui está no formato quadrado, né? Tem que ser um formato de retangular, né? Aqui, ó. Qual foi a segunda que eu fiz? 50 por 90 por 3, ó. Talvez até assim, às vezes, dá estabilidade. Vamos ver se dá.
Recalcula. Então tem todas essas questões. Deu amarelo é instabilidade, está achando a peça instável. Deu vermelho, não suportou. Ok? Projeto, membros de aço. Cálculo. Aí, ó, passou. 183. Beleza? Abraço, até mais.